A gente vai mergulhar hoje numa história que vem direto do século XVI, uma história poderosa e muitas vezes bem brutal, a dos mártires italianos. Vamos tentar entender o que realmente aconteceu na Itália naquela época de perseguição religiosa intensa. Para a gente entender essa história, a gente tem que ir direto para o epicentro de tudo. Como o próprio texto da época diz, a Itália não era qualquer lugar, era o coração do poder papal. E é exatamente por ser esse centro que ela se tornou palco de um conflito tão profundo. Então, vamos começar situando a gente no tempo e no espaço. Qual era o cenário na Itália que acabou levando a um confronto tão violento entre a igreja já estabelecida e os novos reformadores protestantes? O texto nos dá algumas pistas bem claras. Olha, o cenário que a fonte descreve é um de pressão total. Imagina só viver num lugar onde o poder do Papa é direto, sem intermediários, onde a Inquisição está sempre de olho e onde ordens religiosas saem à caça de quem pensa diferente. Para essas pessoas, o perigo era constante, fazia parte do dia a dia. Tá, mas o que era exatamente um crime de consciência? O que fazia alguém ser considerado um herege? De acordo com a fonte, não precisava de muita coisa, não. Muitas vezes eram atos bem simples, coisas do cotidiano, que eram vistas como uma afronta. E é aqui que a gente viu o nível da coisa. Olha só as acusações: não ser católico, não querer que seus filhos fossem padres ou freiras, não ir à missa, coisas que hoje parecem escolhas pessoais, sabe? Até mesmo não se curvar diante de uma imagem podia ser o suficiente para te colocar numa situação terrível. Mas por trás dessas regras e acusações, existiam pessoas de carne e osso. E agora a gente vai conhecer as histórias de alguns desses indivíduos que, segundo o texto, pagaram o preço mais alto possível por suas convicções. A história de Fanino é bem forte. Ele era um homem comum, um leigo. Foi preso por causa da fé dele e, sob pressão, acabou renunciando. Mas, de acordo com o livro, a culpa começou a consumi-lo. Ele simplesmente não conseguiu conviver com aquela decisão. E, em vez de se esconder, ele fez o oposto. Começou a pregar com ainda mais força, o que, claro, o levou de volta para a prisão, dessa vez para não sair mais. E olha só isso, quando ele já estava condenado, perguntaram para ele o que seria da sua família, quem cuidaria deles. E essa foi a resposta dele. É uma demonstração de fé, assim, absoluta. A convicção de que ele estava entregando sua família a um cuidado maior. Depois, a gente tem o Domenico. Ele era um militar que virou pregador e era conhecido por ser extremamente ousado. Tão ousado que um dia ele anunciou que faria um sermão descrevendo o anticristo. As autoridades nem esperaram ele começar. Ele foi preso ali mesmo, na hora, tirado direto do púlpito da igreja. E para ele deram a mesma escolha: negar suas ideias ou morrer. A resposta dele foi essa, direta e firme. E por causa dessa convicção, segundo o relato, ele foi executado em plena praça pública. Essas histórias individuais já são chocantes, né? Mas a situação escalou. A perseguição deixou de ser focada só em indivíduos e passou a mirar em comunidades inteiras. O texto dá um foco especial nos valdenses, que viviam na região da Calábria. Aqui a fonte descreve uma estratégia de uma crueldade assim, calculada. O cardeal alexandrino chegou numa cidade, chamada Lagarde, com uma promessa de paz. Ele disse para o povo de lá que a cidade vizinha, Sentiste, já tinha se rendido pacificamente. Mas era uma armadilha. Enquanto ele garantia a submissão de Lagarde, ele mandou tropas secretamente para massacrar o povo de Sentiste, que tinha fugido e estava escondido nos bosques. O que veio depois foi um verdadeiro massacre. A fonte documenta a variedade de métodos cruéis usados para acabar com essas comunidades. A lista é longa e bem terrível. Ela mostra a dimensão da violência que foi usada. Mas nem todo mundo aceitou esse destino em silêncio. É aqui que a narrativa muda um pouco. A gente sai da perseguição e entra na resistência. Vamos agora para a região do Piemonte, onde os valdenses decidiram que, se era para morrer, iam morrer lutando. E a história de Horas é simplesmente incrível. É uma daquelas histórias de Davi contra Golias. Liderados por um capitão chamado Josué Gianável, essa comunidade minúscula enfrentou exércitos bem maiores. Eles usaram o conhecimento do terreno, das montanhas, para criar emboscadas e conseguiram mais de uma vez derrotar forças que, no papel, deveriam ter acabado com eles facilmente. Chegou um ponto em que os atacantes enviaram o ultimato. A lista de exigências era basicamente uma rendição total, não só das armas, mas da fé, dos líderes, da alma. E a resposta da comunidade de Horas foi um ato de desafio final.
Eles disseram que, antes de aceitar esses termos, eles preferiam sofrer 3 coisas: perder suas propriedades, ver suas casas queimadas e, por fim, a própria morte. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? O texto não é só um relato de batalhas, mortes e perseguições. Ele termina com uma reflexão bem profunda sobre o significado de tudo aquilo. O autor faz uma distinção bem interessante. Ele argumenta que existem tipos diferentes de tirania. Pensa assim: uma tirania civil pode tomar suas coisas, seu dinheiro, pode até prender seu corpo. Mas, segundo ele, a pior de todas é a tirania eclesiástica. Por quê? Porque ela tenta controlar a única coisa que deveria ser totalmente livre: a mente. Ela quer ditar o que você pensa. E isso nos deixa com essa pergunta final. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Uma tirania que tenta controlar o pensamento é, de fato, a pior de todas? É uma questão sobre a natureza da liberdade, que continua tão relevante hoje quanto era naquela época.